Vamos para mais outra notícia, Jason. Rússia manda Jesus da Sibéria para campo de prisioneiros por causar prejuízos aos seus seguidores. Tu conhece esse caso, Jason? Não. Dá uma lida, Adriana, resumida, né? Lê um resumo que daí a gente informa o pessoal e comenta. Tá. Eu não sei como se pronuncia palavras em russo, tá? Se fosse em alemão, eu até ia me sair bem. Sergei Torop. Sergei. Conhecido como Vissarion, o autoproclamado reencarnação de Jesus Cristo, foi condenado a 12 anos em um campo de prisioneiros na Rússia por prejudicar a saúde e causar danos financeiros aos seus seguidores. Fundador da Igreja do Último Testamento em 1991, na Sibéria, Torop atraiu milhares para sua comunidade. Morada da Aurora é o nome da comunidade dele, onde ele proibia carne, álcool, tabaco, xingamentos e dinheiro. Acusado de extorsão e pressão psicológica, ele e dois assistentes, Vladimir e Vadim, foram condenados a 12 e 11 anos, respectivamente, e multados em 40 milhões, mais ou menos 2,78 milhões de reais, por danos morais após uma operação da FSB em FSB, que é a inteligência russa, como se fosse a BIM do Brasil. Agora veio, né, Jéssica? Agora tu e eu parecendo o Chaves lendo uma carta. Em 2020, todos negaram essa acusação. Tá, e tem muita coisa para falar. Primeiro, Jesus da Sibéria. Então, isso também tem a ver com o que a gente acabou de falar da inteligência artificial, porque o que é dito? Jesus disse, olha, nos últimos tempos muitos viriam em meu nome, dizendo que ser eu. Né? Então, Jesus na Sibéria, a gente tem o Jesus de Indaial aqui, né? O Henry Cristo. Aí tem o Jesus lá da... Enfim, tem tudo quanto é canto, aí tem gente se dizendo Jesus. Isso é um cumprimento profético. Ah, mas sempre teve. Sempre teve. Só que na quantidade que tem hoje, isso é um tipo até de psicose também, né? Não existia nessa quantidade. Outra situação. Esse negócio de formar comunidade. Lembra lá atrás, no período da pandemia, lá que a gente começou a acreditar que talvez seria uma saída? Foi criado um grupinho que a gente começou a conversar. Eu já vi no grupo que isso vira só em briga. Essas comunidades que o pessoal está formando aí, que tem um líder messiânico, acaba em desastre, igual aquela questão do Jim Jones. Claro também que os governos não querem que se formem essas comunidades, porque isso acaba criando um tipo de governo concorrente, um governo paralelo. Eles só aceitam o crime organizado como governo paralelo em certos países por aí, não aqui, claro, né? Porque em certos países por aí o governo faz parte do crime, então óbvio que não aqui no Brasil, né? Mas eles não aceitam outro tipo de concorrência, né? Então, lógico que nesse caso aí eu até acredito que estão com a razão, né? Porque olha só, daí começa a proibir carne, proibir não sei o quê. Quem entende um pouquinho do como é que funciona a glândula pineal sabe por que certas coisas são proibidas. Né? Tá certo, álcool, tabaco, algumas coisas aí fazem mal, todo mundo sabe. Mas é aquela história, começa limpo, né? Como um rio, né? Começa limpo e daqui a pouco está em loucura. Cumprimento profético, é mais um se dizendo Jesus. Até tem uma imagem dele aqui, igualzinho, ele copiou aquele Jesus da era medieval, aí que o pessoal pintava em quadros, cabelo comprido e tal, igualzinho. Então, apenas um cumprimento profético. Eu não sei se tem mais alguma matéria, Adriana. Até tem, mas eu não sei se... PCC entra no radar da Faria Lima como fator de risco para investimentos. Vai procurando, enquanto isso o pessoal vai mandando alguma pergunta que a Adriana vai selecionar aqui. Isso aqui eu vou comentar rapidamente. Faria Lima são liberais. Liberal é puti espaço em A de comunista. Né? Aí agora deixaram acontecer, agora estão começando, tem um risco PCC. Vocês acham que esse pessoal aí da gravatinha vai resolver alguma coisa? E nem é a gravatinha borboleta ainda, né? Vocês acham que vai resolver alguma coisa? O pessoal do calçãozinho curto do beach tênis?
Esses caras aí, o primeiro que bater o pé no chão, ele sai correndo, né? Então, se o Brasil depender desse pessoal para barrar alguma coisa, a gente está lascado. Aqui tem uma pergunta do Ismael Pereira. Jason, o espírito atuaria em inteligência artificial hoje mesmo sem componente humano envolvido? Olha, eu acredito que se a gente pegar, por exemplo, como é que se diz, a mitologia islâmica que falava dos gênios, né? O que eram os gênios? Eram os jinn. Os jinn eram chamados pelos muçulmanos, e são até hoje, né, de demônios da areia. Nós aqui no Ocidente, a gente foi ao longo dos tempos, aí, com o auxílio da Disney 666, romantizando os gênios, mas os muçulmanos sempre chamaram isso de demônio do deserto. E há algumas situações aí, quem mexe com essas coisas de cristais e tal, sabe que cristal é um meio de comunicação com o além. Aí tem aquelas bruxas, né, que tem aquela bola de cristal, elas dizem, bola de cristal, espelho, espelho meu, mais ou menos a mesma coisa, né? Então eles usam cristal para uma comunicação com o além. E o que tem na areia é cristal. E o que tem no computador é silício, feito do cristal de areia. Silício é um cristal. Então, se os muçulmanos não estão mentindo, e olha que são bilhões, né, que acreditam nisso, talvez tenha alguma coisa a ver, né? Eu vou dizer talvez, porque quem está na comunidade sabe se tem ou não tem, né? Quem está lá comigo na comunidade fechada sabe bem o que está acontecendo. Eu disse, o sistema criou as dependências para as pessoas e hoje elas viciaram e pensam precisar de muitas coisas inúteis e desnecessárias. E é verdade. Estão pedindo para a gente entrevistar o Super Chan Espaço Dão. Cuidado, né, com esse nome. Não, eu gosto dele, o Super Chan Espaço Dão. Acho que dá para falar, né? Ele é um cara aí que eu não sei nem de onde é que ele é, mas eu assisti alguns vídeos dele, eu gosto dele. Se um dia ele estiver por aqui, ou de repente a gente faz online, talvez alguém tenha o contato dele. Ele é um cara divertido, assim, ele tem um pensamento mais... uma fala até mais direta do que a nossa, né? Eu gosto dele. Quem sabe uma hora dá pra gente fazer uma entrevista. Dr. J. Léo comenta, já isso que acha da Maria Joana, não lembro de você falar a respeito. Olha, até esses dias deu um surto psicótico num usuário da Maria Joana, que ele achou que todo mundo era monstro e saiu com um instrumento perfurante, né? E eliminou pessoas. Então, a pessoa diz, não, mas é inofensivo. Não, não é. Embora mais raro, acontece surtos psicóticos, sim. Porque não é psicodélico, mas ele faz a pessoa ter as suas viagens, né? Tipo, menos talvez do que um LSD, do que um cogumelo, só que a pessoa fica fora, né? Então, nada que tira a consciência e a racionalidade da pessoa, na minha opinião, vai ajudar ela a enxergar melhor a verdade. Ela vai ver um mundo que ela não vê, que na minha visão não é um mundo muito bom, não. Ela acha que ela está vendo a verdade porque ela está em contato com certas entidades aí, mas não é coisa boa na minha visão. Sendo bem sincero, tá? Ataques cada vez maiores. E aí, tudo aquilo que a gente preza, que é a liberdade, a verdade, né? Porque a verdade está sendo cerceada através de censuras. A própria vida, né? Ela está sendo tornada irrisória. Veja que leis de aborto, leis de eutanásia, leis em que colocam o Estado como o dono da vida humana, estão sendo aprovadas. Imagine que estão aprovando leis agora, até vou falar sobre isso na live fechada de hoje à tarde, lá no Mundo Desconhecido, leis no Reino Unido que pretendem o aborto até o último dia da gravidez. E depois eles vão aprovar leis que possibilitem o aborto pós-parto, né? Que é, na minha opinião, um assassinato. Não digo eles especificamente, esse governo babilônico que está no mundo inteiro. E obviamente que a eutanásia em algum momento vai ser aprovada no mundo inteiro, então
Veja que nós estamos dando para esse monstro que nós criamos, essa entidade Leviatã, estatal, babilônica, né, o direito de decidir da vida e da morte das pessoas. Então nós estamos perdendo as liberdades, perdendo o direito de acessar e de falar a verdade e, por fim, vamos perder o direito à vida.